Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. É interessante que existe uma mentira do inferno, e o objetivo do inferno é tirar as tuas forças, é minar as suas forças. Eu falava esses dias atrás sobre Abraão. Enquanto Abraão estava ali na tenda dele, olhando para Sara, ele olhava, imagina a cena, né? Ele ia lá, trabalhava, contava os dias e Sara não ficava grávida. Ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha uma palavra de Deus. Deus havia falado com ele. Mas o tempo começou a trazer no coração de Abraão um sentimento que não é muito bom. E aí, quando Abraão chegou para Deus e começou a falar: Deus, espera aí, será que vai ser com outra pessoa? Porque essa Sara não vai dar certo. Olha só, já cessou o costume dela. A mulher não tem como. Eu acho que vai ter que ser com a escrava. Eu acho que vai ter que ser com outra pessoa. Naquele momento, Deus pega e fala para Abraão: não vai ser assim não. Não é do teu jeito. Existe um propósito maior nos céus. E Deus não precisa de ajuda para cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. E aí Deus pega e fala para Abraão assim: Abraão, faz o seguinte, você está muito nessa tenda, você está muito nesse lugar, olhando muito Sara, vem para cá, vai para fora, vem. E eu acredito que naquela história, Abraão, por ser obediente, porque ele tinha um coração temente a Deus, ele sai e ele fala assim: e aí, Senhor? E Deus olha para Abraão e fala: eu vou te dar uma missão. Você me perguntou como vai ser, e eu vou falar para você. Depois que você contar as estrelas, a gente continua a conversa. E Abraão para, senta e começa. 1, 2, 3. E eu acredito que naquela noite o céu estava repleto assim, que ele chegou numa hora, ficou até meio embaçado, ele olhou de novo, começou a recontar, e ele começou a anotar, anotando e olhando e indo. E aí ele para e ele fala: Deus, não vai dar para conversar tão cedo, porque tem tanta estrela, não dá para contar. Aí Deus falou: você não conseguiu contar? Qual era a pergunta mesmo? Quando é que o Senhor vai me dar um filho? E Deus olha e fala assim: tudo bem, ainda você quer saber quando vai ser? Espera aí, vou te dar outra missão. Deus leva ele para a praia. Imagina, sabe aquela praia fofa que você coloca assim, se afunda e a areia vem até, sabe, o tornozelo? E aí Deus fala: senta e conta. Quando você acabar de contar, a gente continua a conversa. E Abraão falou: não, Deus deve estar de gozação comigo, né? Se fosse nos dias de hoje, seria assim. E aí Deus olha, e ele começa a contar, e ele: meu Deus, num punhado, meu pai. Ô Deus, que história é essa? Contar estrela, contar areia? Não dá! É impossível! Não tem como! É tão numeroso que não dá para contar, não tem número, não dá. E que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz? E Deus olha e fala: todas as vezes que você duvidar da minha promessa, você vai pisar na areia e vai lembrar: eu sou Deus. Todas as vezes que você tiver medo de que algo possa acontecer, você vai olhar para as estrelas, eu vou colocar mais. E Deus olha para Abraão e fala: assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontáveis quanto a areia do mar, que não se pode contar. Mas Deus teve que tirar Abraão da zona de conforto, da impossibilidade. E nessa noite, Deus te trouxe aqui
para chacoalhar a tua vida. Porque quem vive na zona de conforto nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Vai sempre ser um homem, uma mulher limitado. A zona de conforto vai fazer você um homem, uma mulher raso na fé. Um homem, uma mulher que ainda não foi forjado no choro, nas impossibilidades. Deus quer te tirar da zona de conforto. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus quer te tirar da zona de conforto. Diga para outra pessoa agora, falar, é para você. Deus quer te tirar da zona de conforto. Só que quando nós falamos de sair da zona de conforto, existem alguns sentimentos que vêm para abater o nosso coração. E um dos sentimentos é o quê? A tristeza. E a tristeza excessiva, porque existe a tristeza humana. Gente, nós somos humanos, sentimos dores. Você perde alguém querido, com certeza você vai sentir a dor da saudade, vai chorar. Isso não fala de que você é uma pessoa sem fé, e nem diz que você é fraco, diz que você é humano. Mas existe um choro, uma tristeza, que te leva a murmurar, a duvidar do poder de Deus. Uma tristeza que te faz abandonar as coisas, o propósito de Deus, abandonar um chamado de Deus. Uma tristeza que te leva cativa a um choro que você não consegue parar. Sabe, você não consegue ter esperança, você não consegue olhar para o Senhor. Essa tristeza não vem de Deus, não vem dEle. Essa tristeza, ela vem do próprio inferno, porque a alegria do Senhor é o que te traz força. E Satanás, ele vem com esta mentira para roubar a tua energia, a tua capacidade de lutar, a tua capacidade de crer, de continuar andando. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Talvez você esteja vivendo essa situação. Uma pessoa que está com uma tristeza que não consegue conter, um choro, é dia, é noite. Eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu já vivi isso. Em um determinado momento, eu acordei e aquela dor e aquele choro, eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não tinha vontade de sair do meu quarto. E eu lembro que por muitas vezes o Clodoaldo falava, meu bem, sai, vem pelo menos tomar um café. E eu comecei a orar e eu falei, Senhor, mas é uma tristeza tão grande, tão doída. E o Espírito Santo começou a falar, olha, todas as manhãs, Satanás envia um espírito angustiador para roubar a tua alegria, para tirar a tua capacidade de viver e vencer nesse dia. E quando o Espírito Santo falou para mim sobre isso, eu tinha uma decisão a fazer: continuar chorando ou me posicionar e orar. E naquela manhã, contra a minha vontade, irmãos, eu não tinha vontade. Contra a minha vontade, eu me levantei. Eu coloquei um louvor, daqueles de sair dançando, pulando, sabe? Então eu correrei, então eu cantarei. E ali, contra a minha vontade. E eu comecei a orar dessa forma: espírito angustiador, enviado do inferno, que vem todos os dias pela manhã roubar a minha força e a minha capacidade de crer e de olhar para o Senhor. Eu te repreendo agora em nome de Jesus, e eu não vou ser ministrada pelo medo, pela angústia. E todas as manhãs eu me posicionava, eu acordava e eu sabia que Satanás já havia enviado aquele demônio. E eu olhava e falava, não mais. E eu me lembro que num determinado momento eu comecei a falar alto, não mais. Talvez as pessoas que estavam comigo, elas nem entendiam por que não mais. Não mais.
eu não vou ser ministrada por esse espírito angustiador. Feche os teus olhos nesta hora. Talvez essa seja a sua condição. Talvez você esteja vivendo por uma situação que para você é a morte. Para você é o fim. Não tem mais solução, não tem jeito. Deus te trouxe nessa noite, neste lugar. E Ele te trouxe para te dizer que Ele está te levantando nesta noite, com ousadia, com fé. E você vai se levantar, e esse choro vai ter fim. E esse choro vai ter fim. E os teus olhos serão abertos para que você possa ver a mão de Deus agindo. Em nome de Jesus. Todo choro excessivo, todo demônio que visita todas as manhãs, que ministra ao teu coração angústia, derrota, caia por terra agora, em nome de Jesus. Existe um Deus na tua vida, que te enxuga as lágrimas, que é maior do que essa situação, e essa situação vai se reverter, e você vai ver a boa mão do Senhor agindo na tua vida, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós somos seres ministráveis. As notícias nos ministram. As palavras de pessoas ministram ao nosso coração, elas entram. Elas fazem morada, entram no nosso cérebro, nós começamos a imaginar. E Jesus, Ele marcou a vida dos discípulos com milagres, porque os discípulos iriam continuar, depois da morte de Jesus, uma vida de milagres. A missão dos discípulos era fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Eles tinham que entender que o impossível, quando chega na mão de Deus, se torna possível. E Jesus, na caminhada, nos 3 anos, os discípulos que andavam com Ele viram grandes milagres. Também ouviram notícias. Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. E diz assim, olha só. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Até aqui. Pai, nós te adoramos pela tua palavra.
Te adoramos, Senhor, porque a Tua palavra é poder. É poder para restaurar, ensinar, levantar. Senhor, nós Te adoramos, porque pela Tua palavra todas as coisas existem e subsistem. Te adoramos, meu Deus, porque nesta noite o Senhor já está fazendo grandes coisas na vida de cada um que está aqui. Na vida de cada um que está ouvindo, na vida de cada um, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra. Mais uma vez, que a Tua palavra venha achar uma terra fértil em nós. Nós repreendemos todo roubo da Tua palavra. Nós repreendemos, Senhor, todo demônio que fala aos ouvidos. Que somente o Teu Espírito Santo venha agir, falar, em nome de Jesus. E que possamos receber a Tua palavra com poder, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto que nós lemos, ele fala de um momento que muitas pessoas conhecem, Pedro andando sobre as águas. E nós começamos a falar sobre aquele demônio que ministra todas as manhãs, algo pessoal que aconteceu comigo, top. Mas essa noite o Espírito Santo, ele quer te ensinar a vencer o medo. Diga comigo assim: eu preciso vencer o medo. Todas as vezes que nós enfrentamos uma situação, quando recebemos uma notícia, quando vemos algo acontecendo na nossa vida, na nossa casa, ao redor de nós, ou perto, pessoas próximas, uma seta maligna, uma situação que Satanás coloca para nos tirar de um propósito de Deus, é o medo. O medo é a dúvida de que Deus pode agir. O medo é a incerteza de que Deus pode interferir. O medo, ele é um sentimento de que Deus nos abandonou, de que Deus não está conosco. Queridos, medo não é positivo. Medo não gera fé. Medo gera incredulidade. E Jesus, nesse momento, eu quero que você preste muita atenção, porque o que antecede esse texto que nós lemos, são duas situações que eu quero dar ênfase. A primeira foi a morte de João Batista. Se você for olhar, lá no versículo 12 de Mateus 14, os discípulos, eles chegaram, os mesmos discípulos que entraram no barco, eles chegaram para Jesus, dando a notícia sobre a morte de João Batista. Então, eles estavam ali, não com uma palavra de poder, mas uma palavra de morte, uma sentença de morte. Seguido a isso, o que Jesus faz? Acontece uma multiplicação dos pães e dos peixes. Então, duas situações, uma de medo e a outra de poder, de milagre. Olha, a multiplicação foi algo sobrenatural, Jesus multiplicando pães e peixes e abastecendo uma multidão. Todas as vezes nós somos chamados a ter medo ou a crer. Eu e você somos desafiados a isso. Entenda, Deus não tem filhos privilegiados, aqueles ali, olha, este é preferido, esse daqui não vai passar por luta. Não! Todos nós passaremos por luta. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição. Você vai ter aflição. Mas na mesma hora que Jesus fala, olha, no mundo tereis aflição, o que ele diz? O que ele diz? Mas, não, fala mais forte, mas, ao mesmo tempo que você vai ter aflição, tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha coragem. Não deixe que nada roube a tua força, não deixe que nada tire a tua capacidade de ver o Mestre. E nessa hora, no capítulo 14, no versículo 22, Jesus manda os discípulos sozinhos para o mar. E os discípulos começam a ir, e é interessante que começa o quê? Na quarta vigília da noite. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, foi na quarta. Muitas vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, o mar está revolto. A situação está contrária, Jesus está demorando. Querido, Jesus não se demora. Jesus, ele vem na hora certa. Se a situação não aconteceu ainda, é porque Deus está ainda trabalhando o teu coração. O milagre, ele tem dia certo para acontecer. Existe um ditado que diz, ele tarda, mas não falha. É mentira, ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo. Ele não se atrasou quando Lázaro já estava morto. Não,
O propósito de Deus sempre vai se cumprir na vida de homens e mulheres escolhidos por Deus. Tem homens e mulheres escolhidos por Deus essa noite? Então diga assim: eu sou escolhido para viver milagres. Diga mais forte, diga: eu sou escolhido para viver milagres. Você é escolhido, você não é esquecido, você não é abandonado. Nós vamos aprender nessa noite alguns pontos para vencer o medo. Em primeiro lugar, eu venço o medo quando, olha só, primeiro, eu ouço a voz do Mestre. A quarta vigília da noite. Naquele momento onde estava ali tudo revolto, né? Os discípulos ali estavam gritando, os discípulos estavam falando, lá no versículo 26, é um fantasma. O que acontece? Jesus diz, versículo 27, Jesus, porém, lhe falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu venço o medo quando eu escuto a voz do Mestre. Eu pergunto para você nesta noite, que voz você tem ouvido? Porque ao mesmo tempo que Jesus estava falando, presta atenção, o mar ainda estava revolto, a situação era contrária. Enquanto Jesus estava falando, os discípulos estavam ali gritando: é fantasma! Que voz você tem ouvido? Que o Espírito Santo venha afinar os teus ouvidos para as situações que para você é contrário. Que o Espírito Santo venha afinar os teus ouvidos para que você possa ouvir somente a voz de Deus. Peça a Ele: Senhor, afina os meus ouvidos. Eu não quero ouvir o desespero. Eu não quero ouvir a voz do medo. Eu não quero ouvir a voz da incredulidade. Eu não quero ouvir a voz da impossibilidade. Eu não quero ouvir os relatórios do médico, porque o médico é homem, o Senhor é Deus. Eu não quero ouvir a voz do meu coração, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Eu não quero ouvir as palavras contrárias que abatem a minha fé. Eu quero ouvir a tua voz. Primeiro lugar, para vencer o medo, eu preciso ouvir a voz do Mestre. Segundo lugar, eu preciso ter bom ânimo. Cutuca a pessoa que está... Não, cutuca não. Está com a mão livre? Eu estou com o microfone. Vem cá, Adriana. Adriana é top. Eu faço isso todas as vezes. Gente, quem não conhece a história da Adriana precisa parar e escutar. Porque por várias vezes... Preste atenção. Assim que você vai fazer para essa pessoa do teu lado, diga: tenha bom ânimo. Chacoalha ela aí, vai. Diga: senta à direita, tenha bom ânimo. Sacode ela, tenha bom ânimo. Você tem que ouvir a história dessa mulher, forjada no fogo e aprovada por Deus. Tenha bom ânimo. Eu venço o medo quando eu escuto a voz dele. Eu venço o medo quando eu olho para o meu coração e no lugar da tristeza, no lugar da angústia, eu me alegro no Senhor. Você acha que é fácil isso? Não é fácil não. Nos dias que eu vou para o hospital, quem anda comigo acha que é louco. É loucura. Porque eu tenho uma playlist ali de... Nessas músicas assim que o Léo toca, que faz dormir, não. Não, irmãos. Eu te louvarei. É só tá. Sabe? Aquelas doideiras assim. Já percebeu, né? Não, o Léo é beijo, meu filho. Fez aniversário, não vou brincar hoje. Mas nessas músicas, estou brincando. Eu coloco louvores que declaram que Deus pode. Que declaram que Deus é. Que declaram que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Quem já ouviu essa música? Quem canta essa música? Quem canta essa música? Ludmila Feber. Quem já ouviu ela cantando esses dias? Vai atrás. Câncer no pulmão. Uma cantora de Deus. E mesmo ali, sentindo as dores. Tudo posso
naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tenha bom ânimo. Não seja ministrado pelo desespero. Tenha bom ânimo. Guarda o teu coração. Tenha bom ânimo. Você precisa vencer o medo. O medo vai te levar a viver derrotas. O medo vai te levar a viver as consequências de uma vida sem Deus. Mas um homem, uma mulher de fé, de ousadia, vai viver o sobrenatural de Deus. Quantos nessa noite querem viver o sobrenatural? Diga: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. É assim. Eu venço o medo quando eu escuto a voz do mestre. Eu venço o medo quando eu tenho um bom ânimo. Terceiro ponto, eu venço o medo quando eu olho para ele. Quando eu não olho para a circunstância. Quando eu não olho para o barco que está afundando. Quando eu não olho para as ondas que são maiores que o barco. Quando eu não olho para a impossibilidade. Olha para ele. Olha para ele. Diga assim: eu vou olhar para ele. Você precisa ter os seus olhos fixos no Senhor. Eu preciso vencer o medo. Não se vence o medo olhando para as circunstâncias. As circunstâncias vão te fazer chorar. Mas se você olhar para Ele, você vai ver que Ele é maior do que todas as situações que vêm contra você. Para você já está liberado dos céus o escape. Para você já está liberado dos céus o milagre. Para você já está liberado dos céus tudo que você precisa para viver uma vida excelente em Deus. Olha para Ele. Olha para Ele. Existem pessoas que têm uma fé oscilosa. Ora estão bem com Deus, ora não estão. E sabe por que elas não conseguem viver uma vida constante em Deus? Porque elas olham para as circunstâncias. Olha para a vida de Pedro. Pedro, ele começa a andar. Mas quando ele olha para as circunstâncias, o que ele faz? Ele afunda. E eu compartilhando com a minha filha, lá em casa, tomando um belo café. É verdade. Pedro estava distante de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Não! A distância de Pedro para Jesus era essa aqui, olha. Vem cá, dá a mão. Era essa. Estava longe? Não estava. Estava perto. Não basta você estar perto, você não pode perder a tua visão dEle. Porque dEle é que vem a tua força. Porque dEle é que vem a ousadia para você vencer. Olha para Ele. Não olha para o lado, mesmo que o barulho seja imenso. Olha para Ele. Quarto ponto, olha, terceiro, eu venço medo quando eu olho para Ele. Quarto, eu venço medo quando eu deixo de ser ministrado pelas circunstâncias. Palavras. A palavra de Deus é maior do que as notícias. Quantos aqui vivem em situações assim? Pessoas que falam: não, mas para você não tem jeito. Não, mas você acha que vai acontecer? Não dá para acontecer. É engraçado que sempre aparece, não é? Pessoas assim, você fala: não, mas eu vou vencer. Aí do lado aparece só Deus mesmo, né? Porque olha, de verdade, meu vizinho não teve jeito. Vem para matar a fé. Vem para te levar a ser ministrado pela derrota. Eu venço medo quando eu deixo de ser ministrado pelas circunstâncias, pelas palavras, pelos relatórios. Eu tenho vivido situações, e eu já faço isso há muitos anos. Todas as vezes que eu ouço um relatório contrário daquilo que eu creio, eu olho para aquele relatório, seja médico, seja uma palavra de alguém, sabe? Olha, não, para você acho que não vai dar certo. Eu olho para aquele relatório
E eu falo, para mim vai ser diferente. Para mim vai ser diferente. E eu olho para aquela situação, para aquelas circunstâncias, e eu levanto a sobrancelha e faço aquela cara de leão e falo, eu não tenho medo. Mesmo que aqui dentro esteja doendo, eu não estou falando de dor, estou falando de medo. Eu não tenho medo. Aqui dentro, pode estar aquela guerra, sabe? Vai morrer, não vai morrer, não vai dar certo, não vai dar certo. O que vai sair da minha boca? Eu não tenho medo. E eu falo até que a circunstância se cale. Se cale. Faça calar as circunstâncias pela palavra de fé na tua boca. Amém, queridos? Amém? Quinta atitude, eu venço medo quando eu saio da zona de conforto, quando eu me desafio. Sai da zona de conforto. Existem pessoas que o Senhor chama para viver o novo dele, o milagre dele, mas elas preferem estar ali, no nível médio. Olha o que acontece no versículo 28. Pedro, ele fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro também gritou. Pedro também achou que era um fantasma. Pedro também teve medo. Pedro também estava vendo o mar se acabar ali, acabar com o barco. Pedro também achou que ia morrer. Mas ele decidiu sair da zona de conforto e ir para um outro nível. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga, você está preparado para ir para um outro nível? É melhor no barco ou é melhor sem o barco? O que você acha? O barco vai afundar. Sem o barco, você vai morrer afogado? Sai da zona de conforto. Desafia a sua fé. Essa atitude de Pedro, de falar para Jesus, se és tu, manda eu ir ter. Vamos trazer essa atitude para os dias de hoje? Senhor, eu não vou olhar para a circunstância. Senhor, eu vou continuar olhando para o Senhor. Aí o médico vem e fala, olha, essa situação está em estágio avançado, ok, mas para mim haverá um bom futuro, para mim a situação vai se reverter, eu tenho um Deus que é maior do que a situação, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, então, Senhor, eu quero dar o passo, sair do barco, eu quero ir na tua dimensão, na dimensão da fé, na dimensão que o Senhor está. E o mais incrível, que Deus não estava no barco, Jesus não estava no barco, Jesus estava fora do barco, Jesus estava no meio da tempestade, Jesus estava no olho do furacão. Se é para estar com Jesus, eu quero estar com Ele, não importa, eu quero ver o milagre com Ele. Desafie a sua fé. Diga assim comigo, eu vou me desafiar. Diga, o Senhor quer me levar num outro nível. 2018 está acabando, 2019, desafie a sua fé. Desafie a sua fé. Quinto, saia da zona de conforto. Sexto, tenha uma atitude que ninguém espera, contrária à circunstância. Qualquer pessoa iria falar assim, Pedro, vamos fazer o seguinte, em vez de você pedir doido, para ir com Jesus, pede para o mestre acalmar a tempestade. Faça o que ninguém faria. Seja um homem e uma mulher extraordinário, o que ninguém faz. Está aí a Cíntia, até levantou. Outras pessoas estariam lá, 3 meses, 4 meses, 5 anos ali, faz o que ninguém faria, contraria as situações. Nós fomos chamados para viver sobrenatural, é além do natural. Será que você tem feito o que as pessoas não conseguem fazer, não têm coragem de fazer? Ou você tem se moldado às situações, ao mundo, aos problemas? Chorar, todo mundo chora. Desesperar, todo mundo desespera. Gritar que é um fantasma é normal. Agora sai do barco para ver.
Agora se lança nas águas agitadas para ver. Faz o que ninguém faria. Desafia a sua fé. Tenha uma fé ousada. Entre nos lugares e declare: esse lugar não é para a morte. Eu entro no hospital dizendo: esse lugar é para que o nome de Deus manifeste neste lugar com milagre. E o milagre não vai ser só na minha vida, não vai ser só na vida da minha filha, vai ser em todos aqueles que estiverem perto de mim, porque o milagre vai contagiar, porque eu sou aquela que leva os milagres aonde ninguém vai. Para de ser como os outros. Tem muita gente ali normal. Romanos 8, a palavra de Deus diz que essa geração espera a manifestação dos filhos. Filhos de Deus. Os filhos de Deus fazem o que os normais não fazem. Amém, queridos? Tem filhos de Deus nessa noite? Diga assim: chegou o momento. Não, vamos lá, senta direito nessa cadeira. Faz o que ninguém faz. Se fosse para você fazer agora o que ninguém faria, o que você faria? Que forma você iria adorar a Deus? Talvez o que Deus está esperando de você, para que a situação venha se reverter, são atitudes como essa, de homens e mulheres extraordinários. Porque o que você tem feito ainda é raso. Desafia a sua fé. Faz o que outros não fariam. Se lança no sobrenatural. 7ª e última atitude, olha só, vamos lá. Tenha constância na sua fé. Tenha constância. Não aceite regredir. Não aceite recuar. Não aceite negociar. Não aceite menos do que o tudo de Deus. Eu quero tudo de Deus. Eu quero marcar a história. Eu quero que se lembrem de mim como uma mulher que desafiou o impossível. Vou morrer. Gente, não nasci para virar museu. Não. Pode ter certeza, um dia vai chegar. Mas eu quero marcar a minha história como uma mulher que não olhou as circunstâncias. Que mesmo sentindo todas as dores do mundo, as dores são humanas, não me dobrei nas dores, continuei olhando para o Mestre, continuei olhando para o Mestre, e a fé que o Senhor plantou na minha vida é inabalável. Várias vezes eu coloco lá no status do WhatsApp, hashtag inabalável, e pode ter certeza que nessas horas que o negócio está doendo. Mas o diabo não vai tirar de mim as mesmas palavras que os discípulos disseram. É um fantasma, vamos morrer, agora já era. Inabalável. Porque o Deus que eu sirvo, por mais revolto que esteja o mar, Ele controla céus e terra, e Ele muda a meu favor. Então eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Eu posso vencer o medo. Eu posso permanecer inabalável. Você vence o medo quando você é constante na sua fé. Quando você eleva o seu nível para o quê? Para o sobrenatural. Assim se vence. Assim se vence o medo. Eu não posso olhar para a circunstância, eu tenho que olhar para Ele. Como tem sido os seus dias? Para pensar o que você escreveu na história da sua vida neste ano de 2018. Será que foi um ano marcado por homens e mulheres que ficaram ali no nível da normalidade? Não se ousaram? Se conformaram com as palavras negativas? Ou você fez o que ninguém faria neste ano de 2018? Se você pudesse dar um nome ou contar a história, desse ano, o que ficou registrado no seu livro, no livro da sua vida? Se de repente neste ano foi um ano de medo, foi ministrado, um ano de derrota, você pode mudar a história. Porque nesta noite Deus está te ensinando a mudar as circunstâncias que estão ao teu redor. Vença o medo.
vença o medo. Enquanto, olha, eu quero que você preste muita atenção no versículo 26 e no versículo 27. No versículo 26, quando os discípulos viram Jesus caminhar sobre o mar, eles gritaram e disseram: é um fantasma, é um fantasma, e foram ministrados pelo medo. No versículo 27, o que Jesus faz? Jesus muda aquele quadro. Para cada palavra de medo, para cada palavra de derrota, para cada palavra de desespero, Jesus, ele abre a boca e diga: não tenham medo. Nós precisamos agir dessa maneira. Se neste ano de 2018 você marcou um ano dizendo: foi um ano difícil, o que será de 2019? Ai, que Deus me dê força, porque se for igual, vou acabar, vou derrubar, vai ser o meu fim. Não permita que palavras de derrota saiam da sua boca. Declare fé, declare ousadia. Para cada palavra, Jesus disse o quê? Para tudo. Para de declarar o medo. Versículo 26, Jesus anula a palavra de desespero e diz: tenha alegria, tenha ânimo, porque eu estou aqui, sou eu, não tenha medo, não temas. Sabe o que Jesus quer que você faça a partir de agora? Se levante para viver o propósito maior dos céus. E o propósito maior de Deus é que você viva uma vida na verdade do amor dele. O propósito maior de Deus é que você entenda que aquilo que é de Deus na sua vida vai se cumprir, se você continuar olhando para ele, se você não olhar para as circunstâncias. Não tire os olhos de Jesus. Não se esqueça das palavras que ele está te dizendo. 7 atitudes para vencer o medo. Coloque essas palavras firmes no teu coração, medite na palavra dele. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem. Jesus não vai permitir que algo te aconteça para que seja o teu mal. Não é o teu fim. O nome do Senhor vai ser glorificado na vida, na morte. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E quando eu decido viver sem medo, o final deste texto que nós lemos, o que diz? Quando Jesus entra no barco com Pedro, no versículo 33, o que eles falam? Eles começam a adorar e dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. O final da tua história vai ser as pessoas que gritam de desespero, elas terão que reconhecer: existe um Deus verdadeiro na tua vida. Um Deus que faz o que homens não podem fazer.